Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Ham, Cam e Jafé. E corrompeu-se a terra diante do Eterno, e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: O fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Compartimentos farás na arca, e as untarás por dentro e por fora com betume. E assim a farás: 300 cúbitos o comprimento da arca, 50 cúbitos sua largura, e 30 cúbitos sua altura. Uma janela farás para a arca com 1 cúbito, e terminarás em cima, e a porta da arca ao seu lado a colocarás. Compartimentos térreos, segundos e terceiros farás. Eis que eu trago o dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer a toda a criatura em que nela haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que houver na terra perecerá. Estabelecerei a minha aliança contigo, e virás à arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de todo vivo, de toda criatura, 2 de tudo trarás à arca, para fazer viver contigo. Macho e fêmea serão. Da ave segundo a sua espécie, do quadrúpede segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de tudo virão a ti para viver. E tu toma para ti de toda comida que é de comer, e juntarás para ti, e será para ti e para eles para comer. E fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenou, e assim o fez. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, meus irmãos. Homem justo na sua geração. Veja, no final da paraxá passada, nós vimos, nos últimos versículos ali, eu sei que o assunto que o irmão trouxe não foi esse, foi outro, mas dá para continuar ele aqui também. Ele fala sobre o Eterno ver que os impulsos do homem eram maus e que ele se arrependeu de haver feito o homem. Então, ele determinou um juízo. Ele ia exterminar toda a criatura na face da terra, inclusive Noé. Ok? Mas nós vemos que Noé foi achado justo na sua geração. Muito interessante, irmãos, nós vemos a frase que diz assim: Venor matzah hen be'einai Adonai. Venor está simples, né? E Noé, matzah. Matzah. Ren, graça. Noa achou graça aos olhos de Deus. Olha só. Matzah. Matzah com Aleph no final. Matzah com Re quer dizer pão sem fermento. Não é isso? Matzah com Re, pão sem fermento. Matzah. Embora não tenha nenhuma ligação com Aleph, achou. Quando você tira o fermento de você, a graça te acha. Ok? Olha só. E Noé, matzah, achou.
Graça. Tira o fermento, eu tenho falado muito sobre isso. Quando eu falo de 2 Pedro, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Antes de lhe alcançar o perdão, você tem que obedecer. Antes da remissão, você tem que obedecer. Não há perdão sem arrependimento, irmãos. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Santificação do Espírito é você para a obediência. Você foi eleito para obedecer. Se você não obedece, não está eleito. Você não tomou posse, não foi titulado, diplomado a sua eleição para a obediência. Depois que você obedeceu, graça e paz vos seja multiplicada. Entende isso? Aí veja bem. Então, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o tema dessa mensagem é: ache graça aos olhos do Senhor. Tira o fermento de você. Seja uma matzá, um pão sem fermento, uma nova massa. Tire o fermento. Ache graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Volto a dizer, né? Eu vi recentemente um proeminente pastor, um reverendo, dizendo que graça é assim: todo mundo está caminhando para a condenação, e aí vem Deus, olha e separa um grupo, sem ter feito nada, sem merecimento nenhum, e salva esse grupo. O restante é a soberania de Deus. Vai tudo arder no mármore do inferno. E isso seria justiça. Né? Isso seria justiça. Mas Deus dar ordem para você cumprir isso não é soberania de Deus. Né? Um soberano exerce a soberania dele mediante as leis dele, praticando justiça. Como? A lei está aqui, é para todos. Você cumpriu, bênção. Você não cumpriu, maldição. Ok? Aí é soberania. Mas para ele, não. Soberania é... Não, Deus decidiu que esses aqui vão ser salvos, o restante não. Ok? Sem nada. Né? Mas enfim. Só porque Deus decidiu assim. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode tudo. Ele pode acabar com a gente aqui agora. Tudo bem? Porém, a soberania se exerce mediante lei. Ok? Muito bem. Pode, mas eu não acredito nisso com base na palavra dele mesmo. Então, porque ele achou graça aos olhos do Eterno, o Eterno escolheu ele. Falou, eu escolhi você para você salvar a humanidade. Irmãos, você está aqui hoje por causa de Noé. Somos todos filhos de Noé, inclusive os judeus. Todos somos Binei Noah. Todos. Todos somos. Certo? Porque, a menos que você vai dizer que alguém, além de Noé, sobreviveu no dilúvio. Tem um pessoal aí que diz, né? Então, mas aí fere a palavra. E aí o Senhor vai e dá ordens para ele. Olha só como é que a eleição está atrelada à obediência também. Ó Noé, vai chover. Aí Noé, chover? Senhor, me explica aí, o que é chover? Não, Noé, chover é cair água do céu. Água do céu? Senhor, mas como é que cai água do céu? Nunca tinha chovido, irmãos. A palavra fala que um vapor de água regava a terra. Eles não sabiam o que era chover. Não vai chover, vai cair água do céu. E vai inundar tudo. E você vai fazer um barco de madeira de cipreste e vai untar com betume, material para a construção dessa embarcação. Madeira e betume. Não fala de prego, parafuso. Não, madeira e betume. Aliás, né, nem podemos dizer que existia prego naquela época, porque a idade do aço começou
um milênio antes da Era Comum, né? Antes de Yeshua. Então, no ano 1200, antes de Yeshua. Aí veio a idade do aço. Antes não tinha aço. Podia ter cobre ou latão, tudo bem? Mas aço não, ferro não. Não dá para saber, mas em princípio, não, né? Entendendo que era um outro mundo, pode ser que tinha, tá? Mas a palavra fala que era madeira e pinche. Se tivesse alguma coisa além disso, eu ia mandar fazer de aço, né? Mas ele mandou fazer de madeira e pinche, né? Então vamos lá, que é o betume. Ele vai e manda fazer com esses materiais super ultra resistentes para suportar um dilúvio. O que é um dilúvio, irmãos? É uma enxurradazinha, né? Quando chove aqui, enche ali a lago, os irmãos têm que dar a volta no carro, não é isso? Aquilo ali que é dilúvio? Tem gente que fala, tá caindo um dilúvio. Não sabe o que é dilúvio. A maior catástrofe conhecida por nós, testemunhada, e por mim não presencialmente, graças a Deus, foi um tsunami. Não foi um dilúvio. Foi um tsunami. E muitas embarcações que estavam ali na costa, quando a água veio, foram levadas e destruídas. Aquele material ia suportar um dilúvio. Imagina o que é, a palavra fala, irromperam as águas do abismo e abriram-se as comportas do céu. Tem noção do que é isso? Imagina o que é abrir a comporta do céu. Os irmãos sabem o que é uma comporta? Eu vou dizer para os irmãos, eu sei que alguns sabem, mas tem irmãos que podem não saber o que é uma comporta. Imagina uma represa, tudo bem? Uma represa, e aí tem umas portas, que você abaixa aquela porta para deixar a água passar, para não correr o risco de inundar a cidade por ter rompido a represa. Entende isso? O nome daquela porta é comporta. Tá bom? Abriram-se as comportas do céu. Dá para imaginar que foi pouca água que desceu, né? Já viu quando abre uma comporta numa represa, quanta água desce? Chega a bater e pular daquele jeito? Mas se preste e pinche foi suficiente para suportar isso. Se preste e pinche. Olha só, ela foi feita então de pinche e cipreste e abrigou alguns animais, né? Só 2 de cada espécie. Só 2. Só 2, um casalzinho de cada espécie. Não, mas vamos pôr só 2. É verdade, 7 dos animais puros. Mas eu vou falar da ênfase aos impuros, que são os mais pesados, tá bom? Apesar de que tem um puro que é pesado também. E eu vou falar dele aqui, os bois, tá bom? Então veja bem, vamos falar de animal conhecido hoje. Já ouviu falar de extinção de animal? Tem muitos que já foram extintos e a gente não sabe, não tem como falar dele. Ok? Esses já foram extintos. A gente não sabe. Mas vamos falar dos que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Urso polar, 800 quilos. Eram 2, né? Então, 1.600, tudo bem? Os bovinos. Aí, bovino você põe tudo, né? Búfalo, os bovinos. 1.500 quilos. Girafa, 2.000 quilos. Hipopótamo e rinoceronte, 4.500 quilos. Os dois chegam a 4.500 quilos. Elefante, 12.000 quilos. Cada elefante. O elefante é animal impuro, né? Então, se a gente parar para contar, e eu contei aqui só 2 de cada um, eu não contei que, no caso, os bovinos são 14 de cada. Só esses animaizinhos que eu falei aqui, dá 50.600 quilos. Só esses animaizinhos. Sem contar que eram 7 casais de bois. Então vai bater 100 quilos aqui tranquilo, 100.000 quilos.
sem contar cavalo, sem contar rena, sem contar um monte de outros bichos aí que também entrariam, e não estou contando com as 8 pessoas que foram lá também. E eles navegaram por 150 dias com esses materiais, em cima da madeira ali, né? E aportaram. Aportar é chegar no porto, chegar no destino, com tranquilidade. Nenhum pereceu. Todos esses animais chegaram lá e a família com 8 casais. 150 dias. Contrapartida, um navio, reconhecidamente o navio mais seguro do mundo, chamado de Titanic, desenvolvido em nada mais, nada menos do que aço, feito de aço, cujo projeto tinha sido desenvolvido para continuar navegando, mesmo com 4 de seus 16 compartimentos de estanques comprometidos. Eu vou dizer para os irmãos o que são compartimentos de estanque, que não tinha na arca, tá? Na arca não tinha nada disso. Só tinha local para colocar os animais. Mas compartimento de estanque seria a parte mais baixa do navio, uma área totalmente fechada, que não põe nada, ali é só ar, para o navio flutuar com o peso, entende? Então aquela parte não vai nada, é como se fosse boias, 16 compartimentos desse. E aquele navio foi projetado para, se 10 romperem, só 4 seria suficiente para manter ele navegando. Por isso ele era o navio mais seguro do mundo. Navegando por águas tranquilas, não era dilúvio, não tinha correnteza nenhuma, bateu num iceberg. O que é iceberg? Iceberg é uma montanha de gelo. Gelo, irmãos! O aço não foi capaz de suportar a batida no gelo. Na primeira viagem, 4 dias de navegação, foi para o fundo do mar. Dizem aí que os engenheiros falaram que nem Deus afundava. Dizem, eu não sei, eu não estava lá, eu não ouvi, não posso dizer que é fato, eu não quero ser injusto com os engenheiros, mas dizem que alguém falou que nem Deus afundava aquele navio. Só precisou de uma pedrinha de gelo para afundar o navio, ok? Mas tudo bem, não quero entrar no mérito aqui. O que eu quero entrar no mérito é uma embarcação. Possivelmente, meu pai era marceneiro, eu entendo muito bem, eu sei como é que você consegue fazer móveis sem usar um prego, usando a própria madeira, em caixas de madeira. Você faz furos ali, coloca um sobre o outro, trava uma madeira ali dentro e vira uma só. Perfeito. Não é para ficar bonito, é para ficar funcional. Tudo bem? Então eu sei como é que é, meu pai é marceneiro, então eu entendo perfeitamente o que pode, como que eles podem ter construído aquilo ali. E passaram piche, é betume, mas betume é o piche que vocês vêem passar no asfalto aí. 150 dias, com elefantes dentro. E tem mais, irmãos, já para pensar no tamanho da arca. Pensa num campo de futebol, um campo e meio de futebol, 150 metros de comprimento, só que com 30 de largura e 30 de altura. Tudo bem? Mais ou menos isso, 150 metros, era a embarcação. De madeira. E não afundou. Madeira. E não afundou. Por quê? Por que não afundou? Não afundou porque Deus estava no comando.
Tudo aquilo que Noé fez foi obediência. Passar 100 anos construindo a arca, cortando madeira, colocando um do lado do outro, foi obediência. Foi matzá. Foi não contestar Deus. A gente poderia falar assim, Senhor, para que eu vou ficar aqui? O Senhor não pode simplesmente colocar a mão e me tirar do lado de lá? Deus mandou, faça. Ele fez. Aquela arca tinha tudo para afundar, irmãos. Tudo. Tinha tudo para afundar. Mas sabe por que não afundou? Porque foi Deus que deu o projeto para Noé. Deus falou para ele como ele tinha que fazer e ele fez. Aí, o que Noé não teve? Medo. Porque quem estava com ele era o Eterno. Aí você se pergunta, como navegar nas águas turbulentas da vida? E conseguir chegar seguro do outro lado. Passar pelas dificuldades sem naufragar. Simples. Muito simples. Se formos falar da nossa vida, a primeira coisa mais importante é fazer como Noé fez. Não tema. Deus tem um projeto para você. E por pior que seja a situação que você está vivendo, uma hora vai passar. Foram 150 dias no barco. E eu posso falar para os irmãos, o pior, no meu ponto de vista, não foram 150 dias no barco. Foram 100 anos construindo a arca. Aguentando piadinha. Você tá louco, Noé? Você tá doido? Vai fazer o que você falou aí? Vai cair água do céu? Ô, Noé, é lei da física, Noé. Não tem água no céu. Olha só. Se eu pegar a água, colocar aqui na parte alta, ela cai. Como é que você está dizendo? O que é que está segurando essa água lá em cima, Noé? E mais, eu já carreguei tora de madeira. É pesado, irmãos. Pesado. Na arca, ele só tinha que cuidar dos animais. E ficar ali esperando que Deus ia, em algum momento, fazer eles aportarem em um porto seguro. Ok? Então, a primeira coisa é isso. A tempestade vai passar. Então, quando você estiver passando por dificuldades, saiba que em algum momento você vai ver um arco lindo, assim. O pessoal chama hoje de arco-íris, né? Mas não é isso. O arco de Deus na sua vida. Tudo bem? O arco de Deus. O arco da aliança de Deus na sua vida. E a dificuldade passou. Então não tenha medo. Vai passar. Só que o principal é a vida espiritual. Não é para essa vida. Por isso que nós aqui não pregamos, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Não. Trabalha, luta, invista, que uma consequência é juntar, ok? Você vai acabar ficando rico. Então, vai dar certo. Mas a gente prega que é salvação. Assim como havia uma profecia naquela época de que o Eterno ia destruir aquele mundo e não estava satisfeito com o que estava acontecendo, há uma profecia para os nossos dias, de que também o Eterno não está satisfeito com o que está acontecendo. E ele deu um prazo para o momento em que isto vai terminar. Não é? Tem um momento que isso vai acabar. A palavra diz que não precisa esperar isso tudo, né? Mas vai ter um momento do basta. Vai ter um momento que o Senhor falar, chega, assim como ele falou lá com Noé. Chega. E neste momento, nós estamos no período da graça. Quem está nesse período da graça? Toda a humanidade. O tempo que a gente tem aqui é graça de Deus, misericórdia. Sabe para quê? Nós estamos tendo tempo para achar graça aos olhos do Senhor. Nós estamos tendo tempo para buscar tirar o pecado de dentro de nós.
Nós estamos tendo tempo para nos voltar para a Torá, para ouvir o ensino de Yeshua que diz, vai e não peques mais. É por isso que há um momento que Yeshua diz assim, achará, pois, fé na terra. O que é fé? Esta fé de acreditar que ele existe, o diabo também acredita. Aliás, ele não acredita, ele sabe e treme. Está lá em Tiago. Fé é fidelidade, irmãos. É ser fiel ao Senhor, achará fidelidade na terra quando voltar. Se já naquela época andava gente dizendo que Paulo estava falando que não precisava fazer a vontade de Deus. Então Paulo é bipolar porque ele fala que a lei é boa, mandamento justo e bom. Ele fala de coisas específicas, as pessoas trazem para o geral. Fé é fidelidade, você tem que buscar ser fiel ao Senhor para que você encontre graça aos olhos do Senhor. Veja que Noé era justo. Justiça, ser justo é de acordo com a palavra do Eterno. Ele era justo que ele buscava cumprir aquilo que ele conhecia da palavra do Eterno. Buscar a justiça. É assim que nós conseguimos achar graça aos olhos do Senhor. Se você se pergunta isso, como posso achar graça aos olhos do Senhor? Praticando a justiça. Porque Noé era justo na sua geração e achou graça aos olhos do Senhor. O que é praticar justiça? Praticar a Torá, viver a Torá. E Yeshua fala sobre isso, mais à frente nós vamos dizer. E mais, a busca da justiça é um mandamento da parte do Eterno. Para achar Shofetim, juízes, Deuteronômio 16, 20. Deuteronômio 16, 20. Diz assim, justiça perseguirás. É mandamento buscar a justiça. Para quem? Para todo mundo? Não. Só para quem quer ser servo do Senhor. Quem não quer ser servo não precisa. Tudo bem? Só para quem quer ser servo do Senhor. Quem não quiser ser servo é outra história. Mas para quem quer ser servo do Senhor, então tem que praticar a justiça. Justiça, somente a justiça perseguirás. É mandamento. Deuteronômio 16, 20. E Yeshua também fala isso. Mateus 12, 18. Lá em Mateus 12, 18, está descrita uma das missões dele. Para quem diz que, não, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Pois é. Também. Mas, se não estivéssemos nas condições que estávamos lá, talvez nem precisasse. Mas ele cumpriu esse papel. Estava preparado para ele esse papel e ele cumpriu esse papel. Mas um dos papéis é esse, ó. Eis aqui o meu servo, Mateus 12, 18, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios mishpat, justiça, juízo. Até então, o juízo era dos hebreus. A lei era para eles. Paulo fala, até agora vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança, mas agora, no Messias, vocês que estavam longe foram aproximados. Ele veio anunciar justiça. E isso é colocado lá em Mateus, fazendo referência a Isaías 42, 1.
que está escrito a mesma coisa, é cumprimento de profecia, que era a função do Messias. Função dele, trazer justiça aos gentios, trazer Torá aos gentios, inserir os gentios como povo deste rei, que é o Eterno, através da sua lei, dizendo que eles também poderiam entrar, rasgando, quebrando o muro da separação. Porque tinha separação. Eis aqui o meu servo, Isaías 42:1, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Seja justo. Você hoje pode ser justo aos olhos do Eterno, buscando cumprir a palavra dele. Ah, mas e os meus pecados lá atrás? Achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque buscou a justiça. Eleito segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito. Quer dizer que eu não era santo antes. Eu não era justo antes. Em algum momento, eu tomei conhecimento e eu busquei a justiça. Você foi eleito, então você vai para a santificação. Para a obediência. Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Yeshua também fala sobre isso. Procurar ser justo. Isso, irmãos, tem muita gente que fala assim, né? Se mede pelo senso comum. Já falei que ser comum é ser profano. Comum não tem nada a ver com santificação. Se você está em santificação, você não pode se medir pelo comum. Você tem que se medir pelo santo. É por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. O parâmetro é o santo, não o profano. Se você se medir pelo profano, ah, mas fulano também faz. Tudo bem, ele faz, mas está certo, segundo a palavra de Deus? Ah, mas vão me chamar de besta. Imagina o que é que falaram de Noé. 100 anos. Ó. Hã? Ainda bem que não tinha hospício na época, né? Não sei. Imagina o que falaram de Noé. Doidinho, gente. Ó, tadinho. Mas ele achou graça aos olhos do Senhor, sabe por quê? Porque ele obedeceu. Não importa o que... Não importa o que os outros falem. Volto a dizer. Um barco. Gente, o povo tinha tudo para duvidar de Noé. Como é que é, Noé? Você vai colocar uma madeira do lado da outra, sei lá, com pinche, colocar um elefante aí dentro, e isso aí vai boiar em cima da água. Não precisa nem falar de chuva. E não vai afundar? Elefante, é isso mesmo que você está falando? Essa madeirinha aí vai aguentar o elefante? Aço não aguentou um iceberg, irmãos. Vou nem falar aí, mas esses aí eu acho que o Eterno não permitiria entrar, né? Mas enfim, o dinossauro, né? Se tivesse na época indícios, mas eu acho que eles são de épocas anteriores. Mas enfim, eu entendo que pode ser, né? Sejam os que estão extintos hoje. Então veja bem, a profecia para nós. E essas profecias estão em diversos textos. Por exemplo, se a gente parar para analisar, está lá em Daniel, está lá em Apocalipse, está lá em Isaías. Está lá. 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, você morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que, bom, é só isso, nós seremos transformados. Está falando de quê aqui, irmãos? De arrebatamento. De arrebatamento. Para quem crê em Yeshua, tem que acreditar nisso. Tem que acreditar em ressurreição. Não dá para crer em Yeshua e não acreditar em ressurreição. Certo? Porque ele fala isso. Então, profecias a partir desse, para nós aqui. O que é que nós temos que fazer então? Nós temos que ser como Noé. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Olha só, vamos supor que Noé tivesse a fé que muita gente fala hoje aí. Deus vai lá e fala para Noé assim, ou aquela fé de acreditar. Deus vai lá e fala para Noé assim, Noé, vai ter um dilúvio. E Noé fala assim, eu acredito, Senhor, é o Senhor que falou. Noé, vai chover tanto, Noé, mas tanto, que a terra vai encher de água. Eu acredito, Senhor, porque é o Senhor que falou. Noé, então, eu quero te salvar. Eu acredito, Noé, Senhor, porque o Senhor falou. Então, Noé, porque eu achei, eu quero dar a minha graça a você. Noé também não merecia. Quando fala no começo lá, fala que o Senhor ia exterminar todo mundo. Ele achou graça porque não era justo na geração dele. Dentro da sociedade que ele vivia, com o conhecimento que ele tinha, ele procurava ser justo diante do Eterno. Tudo bem? Aí o Senhor vai falar para Noé assim, depois que Noé mostrou que acreditou em tudo, né? Noé, então é o seguinte, ó, daqui 100 anos eu vou destruir tudo. Então, para te salvar, vai lá e pega um monte de madeira, derruba um monte de árvore, pega pinche, faz um barco, que você e um monte de animal que eu vou mandar vai lá para dentro. E aí eu te salvo. Aí Noé acredita na salvação, mas ele não faz o barco. Ele não obedece. O que acontece com ele? O dilúvio ia deixar de vir, porque ele não fez. Ele obedeceu, irmãos. Foi a graça de Deus que o salvou? Dúvidas disso? Aliás, né? Olha só que coisa. Graça no Antigo Testamento aí, né? Tá vendo? Lá no comecinho, lá em Gênesis. Foi a graça de Deus que o salvou. Mostramos isso. O barco estava lá, a mão de Deus certamente estava ali, impedindo que aquelas madeiras se descolassem. E todos eles perecessem. Certamente porque estava no projeto de Deus. Porque ele obedeceu. Está na obediência o segredo, irmãos. O segredo está na obediência. Essas profecias estão aí para nós e nós também podemos achar graça aos olhos do Senhor como? Na obediência. Não é à toa que Yeshua fala como foi nos dias de Noé. Ele usa Noé como um paralelo do que vai acontecer no final. As pessoas estavam vivendo aí, casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, hoje tem muita gente aí pregando que não, você não precisa construir a arca. Você não precisa passar o betume. Você achou graça aos olhos do Senhor. Você não precisa fazer nada. Vai perecer. E levar consigo todos aqueles que obedecem esse ensino equivocado. Outros que passam a conhecer um pouco mais, sabe que se obedecer
tem ali a bênção, mas não quer o projeto. Não quer o projeto. Nega Yeshua, que é o arquiteto. Ok? Ele estava lá, na formação do mundo. Ele estava lá. Aí nega. Ou seja, eu vou fazer, mas não é do jeito que o Senhor falou. Eu vou fazer do meu jeito. Cada um lê a Bíblia e entenda do jeito que quiser. Né? Cada um do jeito que quiser. É do meu jeito que eu vou fazer. Eu vou servir do meu jeito. Não preciso de Yeshua. Não é mesmo? Não preciso. Se você não precisa, então ele morreu em vão? Foi em vão a morte dele? Para que precisou? Já que a lei basta. Para quê? Por que é que Isaías 53 e Salmo 22 falou de teria que passar pelo sacrifício? Não é mesmo? Então foi injusto com Jesus. Então veja que são extremos que a gente vai lidando. Com uns que acham que não precisa obedecer e outros que acham que não precisa do projeto. Eu vou fazer a arca, mas é do meu jeito. Eu vou colocar chapa de aço, rebite de ferro, 16 compartimentos, porque só com 4 ele boia. Só que se Deus não estiver segurando, não tem estrutura metálica ou de qualquer que seja o material existente no mundo que vai te sustentar, porque é o Eterno que te sustenta. É Ele que tem um projeto para a tua vida e o projeto dele, se você estiver na obediência, vai se cumprir. Você vai chegar no porto seguro. Você vai alcançar aquilo que o Senhor preparou, projetou para você, se você estiver obedecendo. É verdade, irmãos, nós somos pecadores. Mas no meio do projeto do Eterno estava a nossa remissão, mediante o sacrifício do Filho dele. O maior cataclisma conhecido, que é o dilúvio, foi suportado por um homem num barco feito de madeira. Mas um cataclisma muito maior é o espiritual, daqueles que vão depois, no final, perecer eternamente por causa do pecado. E ele, assim como preparou aquela arca para que pudesse salvar aqueles 8 irmãos e todos aqueles animais por 150 dias e os sustentou durante esses 150 dias, porque obedeceram a palavra dele, tudo conforme as medidas que ele deu, ele também é fiel, ele é o amém, para cumprir a promessa dele na sua vida e fazer com que você chegue no final, se você obedecer. Procure conhecer a palavra do Senhor, aplique a palavra do Senhor na sua vida. Sim, somos pecadores. Sim, Noé era um homem, ele não tinha aço, ele não tinha um monte de coisa. Mas ele achou graça aos olhos do Senhor, e você também, se buscar obedecer, vai achar graça aos olhos do Senhor, e o Senhor não vai olhar para os seus pecados, porque Yeshua morreu na cruz por você. Portanto, meus irmãos, que nós possamos voltar para a Torá, nós possamos ver o ensino de Yeshua. Irmãos, não há outro nome pelo qual nós consigamos chegar ao Eterno. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Muitas mensagens têm vindo para muitos irmãos. Por isso que eu digo, se está participando de grupo, qualquer que seja, em que pessoas falam coisas que te afasta de Yeshua,
sai dele. Yeshua, tem um momento que ele dizia em Apocalipse, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice e perecer junto com ela. Se você está em local onde está dando ouvido a certos ensinos, sai dele. Se é povo de Deus, sai de lá. Por quê? Para que você seja preservado. Às vezes a gente fica com uma boa intenção de achar que vai contribuir para a salvação de vidas, quando na verdade as vidas que estão ali já sabem o que querem, estão ali para contestar, para trazer intriga, para trazer contenda e não buscando salvação. Aqueles que tiver interesse, vai te perguntar e você vai poder explicar para ela, como eu disse aqui dentro dessas 4 paredes, onde nós nos reunimos, eu consigo dar assistência para cada um dos irmãos que tiver com dúvida e me procurar. Quem está me vendo pelo YouTube, lamentavelmente eu não consigo. Muitos eu nem conheço. Eu não tenho como dar assistência e tirar as dúvidas. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. E há pessoas que não têm esse cuidado. Estão aí pelos WhatsApp, pelos YouTube, falando um monte de coisa, trazendo confusão. Esses dias eu vi a última. Não, Yeshua não pode perdoar pecado. Não tem poder para perdoar pecado. Não, não tem poder. A Torá mentiu, né? Não tem poder. Todo poder me foi dado no céu, todo poder. Todo poder. Todo. Certo? E isto não está só no Novo Testamento. Tudo bem? Não está só lá. Os irmãos peçam a referência que nós mostramos. Então, quem está falando isso, está falando bobagem. Não sabe o que está falando e está conduzindo pessoas à perdição. Mas busca achar graça aos olhos do Senhor. Ache graça aos olhos do Senhor. Para que você possa ser salvo do cataclisma que virá. Se aquele foi com água, agora é vida eterna, meus irmãos. É destruição total. Então, que você alcance essa salvação. Eu não estou aqui colocando medo de ninguém, não. Sabe por quê, irmão? Porque assim, é como eu disse no começo. Eu tenho que cumprir isso tudo? Não, você não é obrigado a nada. Se você não quer ser servo do Eterno, tá tudo certo. Eu não acredito aqui, mas não vai deixar de acontecer porque você não acredita. Entendeu? Não vai deixar de acontecer porque você não acredita. Vai acontecer do mesmo jeito. Mas você não quer, é outra história. Mas para quem quer, esse é o meu receio. É de pegar pessoas que estão buscando a palavra, que querem, mas estão sendo conduzidas por pessoas incautas. O que é incauto? Incauto é aquele que não tem cautela. Tudo bem? Não é indouto. Indouto é que não tem conhecimento. Esse tem muito conhecimento, mas é incauto. Não tem cautela. Melhor colocar a pedra de moinho no pescoço, que é o que a palavra fala, do que trazer escândalo. Melhor. Eu sei que talvez tenha sido dura essa mensagem hoje, mas a ideia aqui é vacinar os irmãos. Por quê? Porque eu também estou nesses grupos. Eu também vejo. Às vezes eu não interajo, porque sinceramente, irmãos, eu não tenho tempo. E mais, muitas vezes, determinadas discussões, você está vendo que, na verdade, ninguém quer aprender ali. Quer discutir para mostrar que sabe alguma coisa. Então, é uma defesa do que pensa. Estou defendendo o que eu penso. Não é a verdade. Eu penso assim, é assim, então estou aqui defendendo. É um debate. E Yeshua fala, não se dê aos debates, não se dê às vãs discussões. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para atender os irmãos. Irmão, sim, já falei. Às vezes eu falo com alguns irmãos que me falam alguma coisa, eu falo de tempo, e eu falo, eu tenho tempo para atender vocês, ok? Eu não tenho tempo para discussão de WhatsApp. Não tenho. Sério. Tenho família, tenho igreja, tenho meu escritório para cuidar, não tenho tempo para isso. Mas para atender os irmãos eu tenho. Tem dúvida? Pega essa dúvida, escreve, manda para mim e eu vou dar assistência. Tudo bem?
mas não entra em contendas, não se dê as contendas nesses grupos, que muitas pessoas têm outros interesses, que não é pregar a palavra, é dizer que sabe. Entende? Olha como eu sou sábio. Olha como eu sou mestre. Não é isso? A intenção do coração. A intenção do coração. Que o nome do Eterno seja glorificado. Que Ele nos receba naquele grande dia. O Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.